Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek e hoje vamos falar de um anime que vai falar sobre... Em sua última vida, Liam viveu como uma pessoa moral e responsável. O cara era o cara, né? Ele seguia as leis, fazia tudo direitinho, mas acabou sendo corno, né? Mas morreu profundamente endividado, traído por sua esposa, ou seja, virou um corno, renascido na família governante de um vasto império interestelar. Liam sabe que a vida é dividida entre os oprimidos e aqueles que pisam. Então, desta vez, ele vai pegar o que quiser e viver somente para si. Mas de alguma forma as coisas se recusam a funcionar dessa forma, apesar de se fazer o seu melhor para se tornar um tirano. As decisões de Liam não levam a nada além de paz e prosperidade para o Império sob seu governo, e ele fica cada vez mais popular. Estou falando de Eu Sou o Senhor Maligno de um Império Intergaláctico. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o mestre lá do Liam, né, ele tava fuxicando ali a área ali onde fica o Sobozão, entendeu? Ele tava fuxicando para ver se encontra alguma coisa interessante para ele furtar, porque ele não é um mestre espadachim. Ele não é o Zoro da vida, ele não é, ele é um farsante, né? Ele é um cara que é muito farsante, né? Ele é um farsante. Tivemos o guia também, né, que acabou guiando o próprio Liam, o cara lá da vida anterior do Liam, pra esse mundo, né? Fazendo maldades lá, porque ele se diverte fazendo isso, entendeu? É meio que a forma dele se alimentar, é com as emoções negativas das pessoas, entendeu? Tipo, um cara foi comprar sorvete, né? Um rapper, né? Só vive falando em formas de raps, né? Em forma de rimas. Ele acabou comprando algumas coisas e quando ele foi tomar o da bagulho, ele simplesmente puxou a tampa do copo e era outra coisa, o que deixou ele muito triste ou muito com sentimentos muito ruins, sentimentos negativos que o guia acabou tomando para si, se alimentando, né, desses sentimentos, né? Voltando para o mundo onde o Liam vive agora, ele estava treinando, né? Porque o seu mestre pediu para ele treinar e ele pediu para chamar alguém para consertar o Avid, que seria um robô um pouco antigo que veio lá dos tempos do seu avô, do seu pai, que estava todo destroçado, estava todo quebrado. Era antigo, tanto que não existiam até a própria mecânica. O próprio mordomo dele falou que ele poderia comprar outro robô, um robô um pouco mais moderno. E nessa questão ele teimou, ele pôs o pé, ele fincou o pé falando que não ia comprar outro robô e iria consertar o Avid para fazê-lo dele, entendeu? O próprio falso mestre espadachim lá acaba vendo o Avid e acho que ele fica interessado, mas acaba que só o Avid, depois que ele é consertado, funciona somente com o Liam, né? Funciona até a própria mecânica que chegou lá, que era uma mecânica bonita, linda, até o próprio mestre espadachim do Paraguai se apaixonou por ela. Tanto que quando ele viu o próprio Liam conversando tão praticamente intimamente com a mecânica, né, com a mulher, ele achou que que o próprio Liam estava dando em cima dela. Então botou treinamentos muito mais rigorosos para ele. Botou ele com uma venda em cima de uma madeira num rio, num riacho. E começou a tacar bolas de tênis nele, né? Dizendo que seria parte de um treinamento. Só que isso é meio que uma vingança por parte dele, por conta do Liam estar conversando tão intimamente, tão formalmente com a mecânica lá, que o próprio mestre espadachim do Paraguai estava apaixonado, né? E eu vou ali a sua nariz rapidão. Que o próprio mestre espadachim estaria apaixonado, né?
Só que a própria Amag tenta investigar mais informações, né? A Amag seria a inteligência artificial que o Liam convive. Ele gosta bastante dela. Até o próprio mordomo acha que ele é fissurado em robôs, que ele é fissurado em IAs. Então ele não teria. Ele acaba se preocupando com o herdeiro da família, entendeu? Por quê? Porque ele fica imaginando que o cara vai ter relações com uma IA e não vai gerar um filho, né? Só que acaba sendo provado o contrário. Depois que a mecânica acaba consertando o robozão lá, o Avid, eles vão testar. Só que ela acaba aproximando muito. Ela tava com uma roupa assim, mecânica, assim, uma regata. E tava com decote que mostrava quase os peitos, entendeu? Então ela tava se aproximando, mostrando ali como é que seria, como é que ele poderia fazer. E isso acabou gerando pensamentos de luxúria na cabeça dele. E esses pensamentos fizeram o próprio robô se mexer do jeito que do pensamento dele, porque no pensamento dele ele estava pensando em apertar os peitos da mecânica. Quando a mecânica consegue interpretar isso, ela simplesmente faz assim, ela fica atenta a essa situação, né? E ele tenta, né, não mostrar, ele tenta limpar a sua cabeça. E aí a sua IA, a Amag, tenta alertá-lo, né? Só que ele acaba interpretando esse aviso errado. E ele começa a treinar dia após dia, usando magia e espada ao mesmo tempo. E quando ele consegue usar a técnica que foi mostrada lá pelo mestre espadachim do Paraguai, usando magia, ele consegue fazer o flash lá do corte na madeira, o que deixa o próprio mestre espadachim do Paraguai um pouco assustado. Porque ele não imaginaria, porque ele fez isso como fake. Ele não fez isso como real, como verdadeiro. E aí, por conta disso, o próprio Liam acaba partindo para uma batalha com piratas, que seria a sua primeira batalha com o robozão. Ele consegue vencer usando as técnicas, usando o punho, né, que ele tinha pedido, punho foguete, só que não é o punho do próprio robô, entendeu? Apareceu um sinal de invocação ali, um círculo de invocação, e saiu meio que um foguete em formato de punho daquele círculo e voou para cima do inimigo. E destruiu tudo, mas foi uma vitória, apesar dos pesares, ainda assim foi uma vitória. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Gênio do Geek. E eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.